Muito bom. Vamos lá. A gente está começando agora uma nova série, um novo tipo de assunto. A gente acabou agora fazendo Shmona Prakim. E a gente vai estudar um pouquinho histórias. Várias e várias historinhas que aparecem na Gemara, aparecem no Midrashim. E essas historinhas, elas sempre têm uma mensagem por trás, elas querem passar para a gente alguma coisa, certo? As histórias do Tanakh são fatos históricos que aconteceram e foram escritos dessa forma. As histórias da Gemara, elas têm dois tipos de histórias. Tem histórias reais e tem histórias que simplesmente querem passar para a gente alguma ideia. Mas mesmo as histórias reais, elas foram escritas de forma específica. Toda palavra que aparece nessas historinhas, todo exemplo que aparece nessas historinhas, estão lá por algum motivo. Não foi escrito à toa. Então, a gente vai tentar pegar essas histórias e analisar elas. Fazer realmente uma análise cirúrgica da história. Por que isso falou aquilo? Por que isso falou outra coisa? Por que foi dessa forma? Por que esse sábio pensou assim? Fez isso, fez aquilo. A gente vai tentar analisar e tentar entender por que eles se comportaram dessa forma específica e o que a Gemara, que contou essa história, quer passar para a gente. Certo? Então, a gente vai tentar focar realmente nas histórias. Tem vários mefarshim, vários comentaristas que explicam essas histórias. A gente vai tentar sempre fazer uma mistura, pegar alguns deles, sem ler muito dentro dos textos, mas a historinha em si, a gente vai sempre ler para conhecer os detalhes da história, certo? Eu poderia agora contar a história por cima, mas os detalhes são importantes. Os detalhes que aparecem na Gemara, eles são significativos. Então, a gente vai pegar aqui uma história, a gente vai ler ela do começo ao fim, e vamos, aos poucos, analisando o que essa história vem passar para a gente. Agora, geralmente, quando a gente ouve histórias, sejam histórias antigas, seja qualquer tipo de história, a história sempre tem pelo menos dois personagens, o personagem bom e o personagem ruim, certo? Você tem o herói e o vilão da história. As historinhas da Gemara nem sempre são assim. As historinhas da Gemara, às vezes, são dois rachamim, dois sábios que discutiram com relação a algum assunto. Nesse ponto, não tem vilão e herói na história. Tem duas opiniões, duas ideias, duas formas de ver a mesma situação. Então, por exemplo, na historinha de hoje que a gente vai ver, a história de Chonia Meagel e Shimon Ben Shattach, os dois são dois heróis da história, não tem herói e vilão. A gente vai tentar entender o que passou por trás da cabeça de cada um, o que cada um pensava, por que ele viu a realidade dessa forma e por que ele agiu assim. O que isso quer dizer para a gente? Então, quando a gente vê uma história como essa, a história de Chonia Meagel e Shimon Ben Shattach, eu tenho que saber que a gente tem que ter dentro da gente um pouquinho desse e um pouquinho daquele. Não é para julgar agora e falar, olha, eu acho que esse daqui tem razão, eu acho que aquele tem razão. Na hora que você julga e você corta um deles, você tirou 50% do que você poderia estar aprendendo da história. Então, para a gente poder aprender tudo que tem na história, tem que saber que a gente tem um pouquinho, tem dentro da gente um pouquinho de cada um desses caminhos. Então, eu vou colocar a historinha aqui, a historinha está em hebraico, vamos ler ela devagar, conhecer a história e depois a gente começa a analisar, ver o que essa história quer passar para a gente. Então, vamos lá. Conta a história o seguinte, certo? Essa historinha de Chonia Meagel, ela aparece em alguns lugares e às vezes ela aparece com a linguagem um pouquinho diferente, dependendo do lugar. A gente vai pegar em um dos lugares, que essa é uma Gemara em Masechet Ta'anit, essa historinha aparece lá. Aparece em outros lugares, a gente vai completar depois do que aparece. Então, conta a história o seguinte, uma historinha até famosa. Fala a história assim. Al-Kol tzara shelo tavo latzibur matriim alea. Chutz mirav gshamim. Sempre que tem algum sofrimento para o povo judeu, se reza, se toca shofar, se chora, tudo o que precisa para que o sofrimento passe, fora quando chove demais. Quando chove demais, isso não é motivo para rezar para parar, certo? Às vezes chuva demais também pode ser prejudicial, começa a ter enchentes, começa a inundar, sobre isso não se pede para parar, porque a chuva de forma geral ela é uma brachá, não pede para acabar essa brachá. Então conta a Mishnah, Masechet Ta'anit, o seguinte. Maseh Shamru lo lechonia meagel. Certa vez, teve um ano que já estava 3 anos sem chover. E se não tem chuva em Eretz Yisrael, quer dizer, tem fome. Se não tem chuva, não tem plantação. Não tem plantação, não tem comida. Não dá para importar a comida da Turquia, não dá para importar a fruta dos países em volta. Ou você tem comida, ou você tem plantação própria, ou você não tem nada. E já estava 3 anos sem chover. E já era o fim do mês de Adar. Em Eretz Yisrael se chove durante o inverno, certo? O inverno é mais ou menos de Tishrei até Nissan. Chegou o mês de Adar, já era aparentemente dia Kavbet, Kavgimel de Adar, assim está escrito em Megillat Ta'anit, já 3 anos sem chover, fim do inverno, e fim do inverno quer dizer, olha,
não vai chover. Durante o verão, depois de Nissan, depois dos meses de abril, maio, junho, não chove. Se não chover agora, se não chover nessa época, acabou, não tem mais chuva. Então vieram para Roni Ameagel, 3 anos sem chover, falaram para ele, Itpalel Sherduk Shamim, começa a rezar para chover, porque olha, o povo está todo mundo morrendo, não vai sobrar nada aqui. O povo vai morrer todo mundo. Reza para a gente, por favor, para chover. Amar Lev, falou Roni Ameagel, Seu ve'achnisu tanorei psachim bishvil shelo imoku. Falou Roni Ameagel, olha, não se preocupem, eu vou rezar para vocês. Agora está chegando o Pesach, certo? A gente está em Adar, está chegando o Pesach. Geralmente vocês colocam os fornos do lado de fora para assar a matzot. Olha, coloca tudo para dentro. Esses fornos são feitos de barro, coloca para dentro, que eu vou rezar e vai chover. Não tem dúvida, eu vou rezar e vai chover, certo? Vamos... No fim, a gente vai levantar um monte de perguntas para a história, certo? Para entender melhor a história, quanto mais pergunta, melhor a gente vai entender a história. Então, a primeira pergunta que já surge aqui é, por que ele não rezou até agora? O que Roni esperou rezar até agora? 3 anos sem chuva, e agora que vieram pedir, ele decide rezar? Por que ele nunca rezou? De qualquer jeito, ele fala, olha, pode guardar aí seus fornos, coloca tudo dentro de casa, que vai chover. Sem dúvida, certo? Não se preocupem. Ele tem bitachon, certo? Ele tem emuná que o que ele pedir vai acontecer, porque 3 anos sem chuva, fim do verão, fim do inverno, ele fala, olha, pode colocar tudo para dentro de casa, porque vai chover, ele sabe que a tefilá vai ser aceita. Itpalel velar do kshamim. E ele começou a rezar e não choveu. Não deu certo. Ele rezou, não choveu. A tefilá dele não foi aceita. Massa, o que você faz nessa situação? Então, ele tem um pitarona, ele tem uma solução. Ag uga ve'amad betucha. Ele fez um círculo no chão, vocês veem aqui no desenho, ele fez um círculo no chão, entrou dentro do círculo, ve'amar e falou o seguinte, Ribono shel olam, Senhor do mundo, Criador, Banecha samo penem alai. Seus filhos vieram para mim, pedir para eu rezar. Shani que ben bait lefanecha, porque todo mundo sabe que eu sou ben bait, eu sou de casa para você. Se eu pedir, vai chover. Vieram para mim pedir. Nishba ani beshimcha gadol shenizaz mikan ad sheterachem al banecha. Falou Roni Ameagel, eu juro, no seu nome, que eu não saio daqui, não saio desse círculo até que você tenha piedade dos seus filhos. Ou seja, até que comece a chover. Falou Roni Ameagel para Kadosh Baruch Hu, olha, presta atenção, eu juro no seu nome, que se não começar a chover, eu não saio daqui. Eu vou ficar dentro desse círculo parado. Assim ele rezou. Um pouco diferente, certo? Pouca gente pode rezar dessa forma, mas assim ele rezou. Assim ele falou para Kadosh Baruch Hu. Itchilu gshamim menatim. Aí começou uma garoa. Começou a chover fraquinho, só garoando, bem de leve. Amar, falou Roni Ameagel, lokach shalti. Não foi assim que eu pedi, certo? Se o começo já era um pouquinho de falta de vergonha, certo? Um pouquinho de cara de pau de falar com o Kadosh Baruch Hu dessa forma, kavechol. Agora ele fala, lokach shalti, não foi assim que eu pedi, não é esse tipo de chuva que eu quero. Ela gishmei borot shechino mearot. Eu quero chuva que enche os poços, que enche todo lugar que tem para juntar água, mearot, eles juntavam água nas cavernas. Eu quero chuva que vai encher tudo, não quero umas gotinhas. Começou a chover forte, começou a chover uma chuva muito, muito forte. Amar, e ele falou, não foi assim que eu pedi. Essa chuva muito forte, ela destrói, ela derruba árvores, ela derruba telhados, ela derruba tudo, ela destrói. A plantação, quando chove demais, também ela estraga. Ela gishmei ratzon brachá davar. Eu pedi chuva de brachá, eu pedi chuvas boas, chuvas de bênção, de vontade. Você goste do povo. Yardu ketiknam. Aí começou a chover normal. Até que Am Israel ele teve que sair de Jerusalém, ele teve que subir para o Arabait. Arabait é o lugar mais alto em Jerusalém, eles tiveram que subir para lá, porque estava começando a inundar, começou a subir muita água. Vieram para Roni, que Shem sheitpalalta, aleem sherdu, kach itpalel shedcholem. Olha, igual você rezou para chover, reza para parar de chover, certo? A gente não está aguentando mais. Igual você parou, pediu para rezar para chover, reza para parar de chover. Amar Lem falou para eles, falou para eles, olha, tem um lugar em Jerusalém chamado de Evenatoim, todo mundo que perdeu alguma coisa, ele vai para lá. Esse era um dos lugares mais altos de Jerusalém. Falou para eles, olha, vê se a água chegou até lá. Quer dizer, ele estava sendo meio irônico aqui, falou, olha, não vou rezar para parar de chover. Parar de chover a gente não pede. Certo? Então, se Jerusalém está completamente inundada, me avisa, eu vou pedir para parar, porque não vou pedir para parar de chover. De qualquer jeito, é isso que Roni Ameagel fez. Tá bom? Essa é a parte da historinha de Roni Ameagel. Já vamos continuar para Shimon ben Shattach. Aqui já surgem algumas perguntas. Primeiro,
por que Roni Meagel não rezou até agora? Se a reza dele é tão 100%, se ele tem tanta segurança de que o que ele reza acontece, por que ele não rezou até agora? Segundo, que forma é essa de rezar para Kadosh Baruch Hu? Quem reza dessa forma, a ponto de falar, olha, se não chover, eu não saio daqui. E se quando começa a chover, não é esse tipo de chuva que eu pedi. Você fala assim, primeiro que falar assim é falta de respeito com qualquer um. Falar com o Kadosh Baruch Hu dessa forma. Terceiro, o que é esse Algá? O que ele fez esse círculo? É tão importante fazer esse círculo? E esse círculo a gente encontra outros Nevim, Roni Meagel não era Navi, mas a gente encontra profetas que também fizeram um círculo parecido. Habacuc, Moshe Rabbeinu também fez um círculo desses. Que tipo de círculo é esse? Moshe Rabbeinu faz um círculo e fala, olha, Kadosh Baruch Hu, se você não curar minha irmã, Miriam, não saia do círculo, não saia daqui. Qual a função desse círculo? Para que ele serve? Certo? Essas são as perguntas, principalmente, que sobem com relação a Roni Meagel. Shalach lo Shimon ben Shattach. Na época, o Nassi de Bnei Israel, o presidente do povo judeu, digamos assim, certo? O grande Raham da época, o grande sábio, era Shimon ben Shattach. A gente se encontra lá para o fim do segundo Beit HaMikdash, certo? O segundo templo, a gente está mais para o fim dele já. Shimon ben Shattach mandou a seguinte carta, ou uma mensagem com o mensageiro para Roni Meagel. Ilmale Roni ata. Se você não fosse Roni, famoso Roni, Gozrein alecha nidui. Eu ia te excomungar. Eu ia te expulsar do povo judeu, certo? Não expulsar completamente, mas a partir de agora eu ia te colocar de nidui. Nidui é alguém que foi excomungado, ele não entra, não faz parte do minyan, ninguém fala com ele, em algumas situações você não pode fazer negócios com a pessoa, quer dizer, o que você fez é inaceitável. Mas o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer com você? Que você fala com o Kadosh Baruch Hu dessa forma e ele faz o que você pede, como um filho. Certo? Às vezes o filho pede alguma coisa chorando, reclamando, brigando, e os pais vão lá e fazem. Assim também é Kadosh Baruch Hu com você. Então, se você não fosse Roni, se você não fosse o famoso Roni, eu ia te excomungar. Mas o que eu posso fazer se a Kadosh Baruch Hu viu sua tefilá? So, você foi falar de um passo que os pais gostam dos filhos independente do que os filhos fazem, certo? Essa é a segunda parte da história. Roni Meagel, ele recebe uma carta dessas de Shimon ben Shattach, uma mensagem de que, olha, eu teria te excomungado se você não fosse Roni. Agora, essa parte da história também surgem dúvidas, também levanta para a gente perguntas. Primeiro, se Shimon ben Shattach acha que Roni tem que ser excomungado, então excomunga. Que história é essa? Se você não fosse Roni, se você não fosse alguém tão importante, é proteção? Que história é essa? Se Shimon ben Shattach acha que o que ele fez está errado, então, olha, excomunga ele. E segundo, por que está errado? O que Shimon ben Shattach vê de problema? Tá bom, a gente não entendeu muito bem por que Roni Meagel fez o que ele fez. Aliás, ele recebeu o nome justamente por isso, certo? Ele é chamado de Roni Meagel. Roni é aquele que faz círculos. Justamente pelo círculo que ele fez. O faz círculos, quando o verbo aparece nesse sentido, não em português chama imperativo, talvez, Roni, o circulador, porque aparentemente ele faz isso várias vezes. Não é que uma vez, pode ser que ele fez isso várias e várias vezes. Então, se Shimon ben Shattach discorda do que ele fez, primeiro porque ele não excomungou, e segundo porque ele discorda. Se a Kadosh Baruch Hu fez chover, você não precisa de uma prova maior do que o que ele fez está certo. Tá bom, Kadosh Baruch Hu não queria que chovesse, mas ele fez chover. Roni Meagel fez chover, quer dizer, a Kadosh Baruch Hu aceitou a tefilá dele. Se a Kadosh Baruch Hu aceitou a tefilá dele, aparentemente é aceito. O que Shimon ben Shattach tem contra? Porque Shimon ben Shattach não gostou do que ele fez. Certo? Essa é a nossa historinha. Espero que ficou claro. Agora a gente quer entender a historinha. Sim, a gente tem várias questões aqui, tem muitos pontos a serem entendidos. E a nossa pergunta é o que está acontecendo por trás? Então, primeiro, como a gente falou na introdução, não tem herói e vilão, certo? A gente tem Roni Meagel, a gente tem Shimon ben Shattach. Os dois são dois grandes Chachamim e os dois realmente acham que o que eles fazem está certo. E a gente tem que ter dentro da gente um pouquinho desse e um pouquinho daquele. Então, qual o problema? O que está acontecendo por trás da história? Essa historinha é uma historinha interessante, mas o que está acontecendo? Qual é a época? Por que eles estão discutindo? Então, o primeiro ponto a tentar entender, o primeiro ponto para saber o que está acontecendo nessa história é conhecer o contexto. Onde a gente se encontra? Qual é a época? O que está acontecendo? Então,
o primeiro sinal do que está acontecendo é o fato de não ter chuvas, certo? O mundo, ele recebe, tem dois tipos de fontes de água para o mundo, fora a água que está por aí nos rios e nos mares. Tem o que é chamado de chuva e tal, orvalho. O tal acontece o tempo todo. O orvalho cai toda noite, faça sol, faça chuva, no verão, inverno, a época que for, tem tal, tem orvalho. A chuva, em Eretz Israel, ela depende do povo judeu. Se a Israel merece, tem chuva. Se a Israel não merece, não tem chuva. Certo? Como falar isso? Meteorologicamente, Eretz Israel se encontra entre três áreas diferentes. Tem três áreas meteorológicas em volta de Eretz Israel. Você tem a área da Ásia, a da Europa e a da África. Por isso dizem que é muito difícil prever o que vai acontecer aqui, certo? A previsão de chuva é muito difícil saber se está certo ou se não, porque a chuva pode vir de lados diferentes e de repente ela pode estar vindo de um lado e a outra área meteorológica se fortifica e acaba expulsando a chuva. Quer dizer, a Eretz Israel está num lugar em que é complicado chuvas. As chuvas realmente não vêm naturalmente. A chuva depende de Akadosh Baruch Hu, depende do povo judeu. Então, se por 3 anos não choveu, isso quer dizer que a Israel não está nas melhores situações. O povo judeu não é merecedor de chuva. O que está acontecendo nessa época? O que a gente tem nessa época? Se a gente pegar o Chacham Shimon ben Shattach, a gente conhece ele de vários outros lugares, tem historinhas dele que a gente vai ver, mas uma das histórias interessantes que acontece na época dele é de Inai Amelech. O rei na época é conhecido como Inai, casado com Shlom Tzion HaMalká, e ele era o rei, e ele queria ser Kohen Gadol também. Ele decide que ele quer ser o Kohen Gadol. Então ele vem, chama os Chachamim, chama os sábios, chama o Sanedrim, fala para eles, olha, eu quero ser o Kohen Gadol. Eu sei que eu sou rei, mas eu quero ser o Kohen Gadol. O problema era que ele era Kohen, mas tinha um probleminha no casamento dos pais dele, que não estava muito claro se ele era um Kohen kasher ou inválido. E os Chachamim falam para ele, olha, você já é rei, para que você quer ser Kohen Gadol também? Deixa quieto, fica nessa, para que ser Kohen Gadol? Você já tem um reinado, você já é o rei, já tem sua importância. Quiseram tirar dele esse pensamento. E os conselheiros dele falaram para ele o seguinte, olha, sabe que eles não querem te colocar de rei? Porque eles estão falando que o casamento de seus pais aí é problemático e você é alguém inválido, você não serve. Então, o que eu faço? Perguntou Inai para os conselheiros. Falou, olha, mata todos eles e vira rei, e vira Kohen Gadol. Mata todo mundo. Você quer ser Kohen Gadol? Seja, mata todos os Chachamim, você é o rei, e vira Kohen Gadol. Mas ele perguntou, olha, mas se eu matar todo mundo, o que vai ser da Torá? Se eu matar todos os Chachamim, quem vai transmitir a Torá? Falaram para ele o seguinte, olha, a Torá está escrita, pega o Tanakh. Você tem o Tanakh, está tudo escrito? Quem quiser estudar Tanakh, estuda, não precisa dos Chachamim. Ele realmente mata todos eles. Mata todos os Chachamim. Fora alguns conseguiram fugir. Yoshua ben Pracha consegue fugir para o Egito. Shimon ben Shattach, ele é escondido pela irmã, não menos do que a esposa de Inai Amelech, certo? A esposa de Inai Amelech, a rainha, Shlom Tzion HaMalká, era a irmã de Shimon ben Shattach, ela esconde ele, e ele sobrevive. Então, a gente está numa época em que os Chachamim, muitos e muitos foram mortos. Quer dizer, basicamente, toda a Torá começa a sumir do povo judeu. Não só isso, Shimon ben Shattach ele é conhecido por algumas frases famosas que ele fala no Pirkei Avot e por alguns decretos. Uma das frases que ele diz é que a pessoa não pode leaid edut sheker. Tem que tomar muito cuidado para não dar um testemunho em falso. E ele fala que os juízes têm que tomar cuidado com as perguntas que eles fazem para não perceberem o que eles querem ouvir de resposta para não testemunharem em falso. Quer dizer, tem muita gente por aí, andando por aí, disposto a mentir para conseguir o que ele quer. A pessoa está disposta a mentir, dar um testemunho falso para conseguir dinheiro, para prejudicar outra pessoa. As pessoas não são muito verdadeiras. Não só isso, os casamentos também estão com problemas. Shimon ben Shattach decreta a famosa Ktubá. A Ktubá é um decreto que vem fortificar o casamento. Porque se o marido decide se divorciar e mandar a esposa embora, ele sabe que ele vai ter que pagar um valor muito alto, o valor da Ktubá. Então, ele vai ficar com medo, ele vai pensar 2 vezes. Ou seja, as pessoas tentam fugir da situação que eles estão. Ou mentindo para conseguir alguma coisa num julgamento, ou, olha, não deu certo, marido e esposa, não funcionou, manda embora, acabou. Destrói o casamento, destrói a família, vai procurar outra família. As pessoas não têm força para tratar dos problemas. Eles procuram soluções fáceis, soluções mágicas.
Não só isso, na época, Shimon ben Shattach, ele mata 80 bruxas, 80 feiticeiras. Ou seja, o povo começa a ir atrás de feitiço, começa a procurar coisas místicas, tentando fugir dos problemas da forma mais fácil possível. E Shimon ben Shattach tenta cortar isso. Shimon ben Shattach quer acabar com essa história. Quer acabar com essa festa de que você acha, olha, você tem um problema, ao invés de resolver ele, ao invés de tratar o problema, foge dele. Ou foge destruindo, acabando com o casamento, terminando sua família e procurando uma família nova, ou procura feiticeiras, bruxas, magia para tentar fugir dos seus problemas. Shimon ben Shattach vê que as pessoas estão procurando soluções fáceis para os problemas difíceis. E a solução fácil geralmente é fugir. Então tem outro decreto, por exemplo, Shimon ben Shattach, um utensílio de metal que ficou impuro. Como você purifica ele? Você tem que levar ele no mikve. Você tem que levar, colocar ele no mikve, colocar ele na água. E tem impurezas, por exemplo, se foi alguém, algum morto encostou em um desses utensílios ou estava no mesmo ambiente quando a pessoa faleceu, precisa fazer uma purificação que leva 7 dias. Porém, o que acontece se eu pego um utensílio feito de metal e derreto ele? Se eu derreter ele completamente, transformar ele de novo em metal líquido, e criar um novo criar um novo utensílio, a impureza que tinha sobre ele se desfaz. A impureza vai embora. Então, se ele era impuro, eu derreti ele e voltei a fazer um voltou a ficar puro. Shimon ben Shattach decreta que a impureza volta. Que o que era impuro, mesmo que você derreteu ele no meio do caminho e transformou ele de novo em um outro utensílio, ele continua sendo impuro. Aqui acontece a mesma situação. As pessoas tinham um problema. Eu tenho um utensílio que está impuro. O que eu vou fazer? Eu vou agora levar ele para o Cohen, que vai ter que jogar aquela água da vaca vermelha no 3º dia e no 7º dia. Só daqui uma semana eu vou poder realmente usar esse utensílio? Então eu vou derreter ele, vou fazer ele de novo e acabou, o problema resolvido. Em vez de tratar nessa situação da forma como se deve, que vai levar uma semana, vai dar trabalho, as pessoas tentam fugir dos problemas. Essa é a situação. Essa é a geração na época. E aí, de repente, surge um problema que não tem muita solução. Surge um problema que não tem chuvas. Você tem um problema no casamento, se divorciou, foi embora, problema resolvido. Não exatamente, porque não quer dizer que no próximo casamento vai dar tudo certo, porque você continua sendo a mesma pessoa, o próximo casamento também não vai dar certo, possivelmente, se você não tentar melhorar você mesmo. Você tem um problema com alguém na justiça, mentiu, deu testemunho falso, você resolveu o seu problema. Você tem um utensílio que está impuro, derreteu, construiu de novo, você resolveu o seu problema, sempre do jeito mais fácil. Mas e chuva? O que você vai fazer? Não chove, não tem solução. Não chove, você não tem como importar comida de outro lugar, você não tem como se mudar, você não tem o que fazer. Você está completamente perdido. Qual é a única solução? Roni Amegel. Vem o povo para Roni Amegel e fala, olha, Roni Amegel, a gente não aguenta mais. 3 anos sem chuva, o povo está passando fome. Reza para chover. Reza para chover, porque a gente está precisando de chuva. Roni Amegel, até agora ele não rezou por quê? Aparentemente, ele entende, olha, o povo está com problema, está com dificuldade, tá bom? Façam chuva, melhorem. Vocês querem chuva? Rezem. Vocês querem chuva? Façam chuva e a chuva vai vir. Mas, por algum motivo que a gente vai ver na continuação, Roni Amegel decide ajudar o povo. Decide falar para o povo, não se preocupem, eu vou rezar e vai chover. Solução mágica, certo? 100% de garantia. Podem colocar o tanur, podem colocar os seus fornos de Pesach em casa, eu vou começar a rezar e vai chover. Aí ele começa a rezar e não acontece. A chuva não chega, a chuva não vem. A Kadosh Baruch Hu aparentemente sinaliza aqui para Roni Amegel, olha, não está na hora. O povo não merece, o povo não está bem. Não posso fazer chover, o povo não vai melhorar. Você vai dar para eles chuva agora? Você acha que o quê? Que ano que vem vai voltar tudo ao normal e vai chover? O povo vai continuar na mesma situação, eles não vão melhorar. Enquanto eles não melhorarem, a chuva vai parar. Se eu fizer chover agora, depois vai ter de novo seca, e mais um ano, e mais um ano. Se o povo não parar para prestar atenção, não está acontecendo, se eles não olharem para dentro, não tentarem mudar eles mesmos, a chuva vai continuar faltando. Então, no primeiro momento, a Kadosh Baruch Hu não faz chover. E aí, Roni Amegel faz o Igur. Ele faz o círculo dele. O que é esse Igur? O que representa esse círculo que ele faz no chão e fala, eu não saio daqui até que você faça chover. Então, alguns mefarshim dizem o seguinte, Mabit, no Dabeudá, eles falam o seguinte, olha, existe no mundo da Kabbalah o que é chamado Igur e Yashar. Vamos ficar só no Igur, certo? Não vamos entrar muito no assunto, mas
o Igul representa o mundo natural. Na natureza, a maioria das coisas são arredondadas. A gente não encontra nada quadrado na natureza, por exemplo. O tefilim, por exemplo, ele tem que ser feito quadrado porque tem que mostrar que ele foi criado pelo ser humano. O homem participou dessa mitzvah. No mundo natural, as coisas são arredondadas. As árvores são redondas. O globo terrestre, o mundo em si é redondo. O círculo representa o mundo natural. Roni Amegel, ele vem rezar para Kadosh Baruch Hu para chover. Ele vem rezar para Kadosh Baruch Hu, ele fala, olha, Kadosh Baruch Hu, eu sei que eles não merecem chuva. Mas, se não chover, se você deixar eles sofrerem dessa forma, a situação não vai melhorar. Por quê? Porque eles acham que eles foram largados. Eles acham que você, Kadosh Baruch Hu, largou o povo. Até agora todo ano chove. Quando não tem chuva, eles rezam e chovem. Eles sentem que tem uma conexão, eles sentem que eles estão próximos de você, Kadosh Baruch Hu. Mas agora que não está chovendo 3 anos, eles não aguentam mais, eles estão se distanciando. E se não começar a chover agora, eles vão achar que eles foram largados. Roni Amegel faz um círculo no chão. Ele entra no círculo e fala o seguinte, olha, Kadosh Baruch Hu, eu estou dentro do círculo. Eu estou dentro do mundo natural. Se você não fizer chover, eu não saio daqui. Porque o povo vai achar que eles foram abandonados e foram entregues às mãos da natureza. Eles vão achar que você, Kadosh Baruch Hu, largou o povo. Então, não vou sair do círculo enquanto não chover. Enquanto você não mostrar que você ainda ouve o que a gente pede. Que você ainda ouve as nossas tefilot. Ou seja, Roni Amegel começa a perceber que, olha, a única coisa que sobrou para o povo é emuná. Imagina essa situação do povo. O povo, as pessoas mentem à torta direita, destroem os casamentos, procuram bruxaria, procuram a solução mais fácil possível. Quando não chove, quando está 3 anos sem chuva, o que eles fazem? O que um povo baixo faria nessa situação? Primeira opção, tentar fugir. Talvez você consiga um lugar para morar. Segunda opção, não tem. Não tem segunda opção. Não tem comida. Ou você foge ou não tem o que fazer. De repente, vem o povo para Roni Amegel, para os tzadikim da geração, e o povo, aquele povo que está na pior das situações, vem para ele e fala, olha, reza para a gente. Por favor, reza para Kadosh Baruch Hu para dar tudo certo. Roni Amegel ouve esse pedido, ele fala, olha, tem um pouquinho de emuná no povo ainda. O povo ainda tem um pouquinho de emuná de que a chuva vem porque eu rezei. Porque eu estou próximo de Kadosh Baruch Hu. Então pode ser que eles estão distantes, eles estão afastados, mas o povo ainda acredita que tem um pouquinho, o povo ainda tem um pouco de emuná, um pouco de fé que dá para rezar e as coisas vão acontecer. Roni Amegel, ele dá um ultimato para Kadosh Baruch Hu falando o seguinte, olha, eu sei que você não quer perder o povo. Eu sei que você não quer largar o povo aí e ir embora, certo? O brit de Kadosh Baruch Hu com o povo, o pacto de Hashem com Israel, é um pacto eterno. Ele tem a linguagem de brit porque é algo eterno, é algo que não vai se desfazer. Então, Roni Amegel fala para Kadosh Baruch Hu, olha, eu sei que você quer manter essa conexão, mas o povo está se perdendo completamente. Sobrou para eles uma coisa, um pouquinho de emuná, um pouquinho de fé nos tzadikim da geração, um pouquinho de emuná na tefilá, de que a tefilá pode salvar o povo. Então, não saia daqui enquanto não começar a chover. E aí começa a chover um pouquinho. Começa a chover, começa a garoar, gotejar, a chuva fraquinha, e Roni Amegel começa a discutir, fala, olha, não é esse tipo de chuva que eu quero uma chuva de verdade, uma chuva merecida, uma chuva que vai trazer para o povo brachá. Em alguns outros lugares, tem uma braita que aparece o seguinte, que Roni Amegel, na própria Gemara, ela já completa um pouquinho mais, que na hora que começou a gotejar, começou a garoar bem fraquinho, o Roni Amegel, por que ele continua rezando, porque ele pede uma chuva mais forte, porque todo mundo que estava em volta fala, olha, a gente está vendo você e a gente está prestes a morrer, se você não rezar direito, a gente não vai ter do que viver. Eles falam para Roni Amegel, olha, aparentemente só está chovendo porque você fez uma chuva, você fez um juramento que você não vai sair daqui, então cada um fez gotejar, fez garoar, só para você poder cumprir a sua promessa e sair daí. Mas não é que realmente está vindo brachá, não é que realmente está vindo chuva. Ou seja, a gente vê, da linguagem da Gemara, que Roni Amegel, ele fez isso na frente de todo mundo. Geralmente, quando os sábios vão rezar, vão pedir pelas chuvas, eles se escondem. Eles tentam evitar mostrar que a chuva vem bisrutam. Evitar mostrar que a chuva é por causa deles. Na verdade, a gente vai ver outras historinhas. Tem alguém chamado Hanan Anichba. Hanan, aquele que se esconde. Que sempre que precisava de chuva, sempre que ele sabia que está parando, não está chovendo muito, e vão vir para ele pedir chuva, ele se escondia para não pedirem para ele. Ele não queria que viessem pedir chuva para ele, como se ele fosse alguém especial. O Abba Hilkia,
Outra história tem uma história de Abba Hilga, que quando ele vê os Chachamim vindo pedir para ele chuva, ele pede para eles sentarem, esperarem um pouquinho. Antes de começar a conversar, ele sobe no terraço, começa a pedir chuva, chove, e aí quando ele desce, ele pergunta o que vocês querem. Eles falam, a gente queria que chovesse. Ele fala, já está chovendo, vocês não precisam mais de mim. Percebem o que aconteceu, de qualquer jeito? Mas a gente vê que, geralmente, os sábios, eles tinham humildade, eles se escondiam na hora de pedir chuva. Eles não pediam chuva na frente de todo mundo. Mas Roni Amagel, não só que ele faz esse círculo, ele coloca todo mundo em volta. Ele coloca todo mundo em volta e começa a rezar para chover. E aí, quando começa a garoar, falam para ele, olha, Roni, está chovendo só para cumprir sua promessa, que você não vai sair daí. Ou seja, ele reza na frente de todo mundo, porque ele quer que todo mundo veja que vai chover no momento em que ele rezar. Ele quer fortificar essa emuná. É a única coisa que sobrou. A única coisa que sobrou para o povo é a emuná, então que essa emuná seja forte, que essa emuná seja de verdade. Roni Amagel, esse é o ponto dele. Ele quer mostrar para o povo que existe a emuná. Tem uma historinha famosa que, na época do Baal Shem Tov, o Baal Shem Tov costumava viajar de um canto para o outro, e todo mundo que tinha alguma dificuldade, algum problema, vinham para ele, ele rezava, ele trazia muitas Yeshuot, trazia muitas salvação, muitos milagres para as pessoas. E todo mundo que pedia uma brachá, pedia alguma coisa, geralmente dava algum dinheiro, pediu nefesh, alguma coisa para agradecer o tzadik pela brachá. E nessa época, duas pessoas decidiram fazer o seguinte esquema. Decidiram que eles iam viajar de cidade em cidade. Um deles ia ser aquele que vai na frente da carroça, aquele que vai levando a carroça, e o outro ia se fingir de Baal Shem Tov. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha fotos, ninguém sabe como o Baal Shem Tov se parece. Então, um deles falou, olha, eu vou ficar dentro da carroça, eu vou me fingir de Baal Shem Tov, a gente vai de lugar para lugar, as pessoas, todo mundo que quer uma brachá, a gente dá uma brachá, recebe um dinheirinho e segue em frente. Quando a brachá não funcionar, a gente já vai ter ido embora da cidade faz tempo, ninguém vai ficar sabendo. Bom, começaram o esquema deles, começaram a fazer o estelionato deles, e deu certo. As brachot do cara davam certo. Ele dava brachá para as pessoas, e as brachot funcionavam. Não deu tempo deles saírem da cidade, e as pessoas já vinham agradecer, falar, olha, a brachá que você me deu funcionou, deu tudo certo e tal. E eles começaram a achar meio estranha a história, certo? Porque eles sabiam que eles não eram grandes tzadikim, que as brachot deles funcionam. Então, eles foram para o Baal Shem Tov, perguntar para ele, olha, o que está acontecendo? Eles foram até o Baal Shem Tov, meio que com vergonha já, possivelmente, falaram para ele, olha, a história é essa, é isso que a gente fez, tal, e as brachot começaram a dar certo, não faz o mínimo sentido, o que está acontecendo? Por que nossas brachot funcionam, certo? Então, ou eles estavam desprezando o Baal Shem Tov, falando, olha, igual você dá brachá, a gente dá brachá também, ou eles estavam realmente querendo entender, olha, não faz sentido, a gente sabe que a gente não merece, só que a gente pegou seu nome, as brachot funcionam agora. Então, o Baal Shem Tov falou para eles o seguinte, falou, olha, Am Israel está numa situação complicada. O povo já passou muitas galuyot, já estão há 2000 anos exilados, sofrendo, eles são perseguidos em todo canto, e não sobrou muito do povo. O povo está completamente perdido. Das únicas coisas que sobraram no povo foi emuná, um pouquinho de fé nos tzadikim. Um pouquinho de fé é o que sobrou. Então, quando eles têm uma dificuldade, eles têm alguma coisa, eles vão até o tzadik, eles pedem ajuda, pedem para rezar por ele. E quando o tzadik dá para ele uma brachá, e essa brachá funciona, esse pouquinho de emuná que eles tinham cresce um pouquinho mais. Isso mantém a chama acesa dentro de cada um. É isso que o povo tem. Quando vocês andaram por aí, usando o meu nome, se as brachot não funcionassem, vocês iam apagar a última chama que sobrou no povo. Vocês iam apagar a última coisa que sobrou em Am Israel, um pouquinho de emuná nos tzadikim. Se vocês dessem brachot no meu nome, as pessoas acham que vocês são Baal Shem Tov, e não funcionasse, acabou. O povo ia ficar zerado, não ia sobrar nada. Por isso as brachot funcionaram. Certo? Não porque vocês são tzadikim, não porque vocês fizeram alguma coisa de correto, simplesmente porque o povo precisa disso. Roni Amagel ensina para a gente, a Gemara, ele tem a mesma questão. Ele fala, olha, o povo é o que sobrou para eles. Emuná nos tzadikim é o que sobrou. 3 anos de fome, certo? 3 anos de fome, não sobra nada no povo. Por mais que, digamos, que o povo tivesse bem antigamente, mesmo alguém que ele é tzadik, mesmo alguém que ele é alguém correto, se ele passa 3 anos de sofrimento, não vai sobrar muita coisa. Tem que ter muito emuná para sobrar alguma coisa. Se o povo já estava mal e passou 3 anos de fome, não tem mais conserto. Roni Amagel fala, a única coisa que sobrou é isso, a emuná nos tzadikim. Então eu vou rezar para chover. Até agora, nos 3 anos que passaram,
Talvez ele estava esperando o povo fazer tchuvá. Quando o povo não fazia tchuvá, primeiro ele achou que talvez eles iam fazer tchuvá sozinhos. Segundo, ele pensava que, olha, talvez eles não tenham o que fazer mais. Ou o povo se conserta, ou acabou. Na hora que eles eram para Roni Amegel pedir para chover, pedir para rezar, até agora eles não vieram porque eles estavam muito afastados, mas agora eles mostraram que um pouquinho de emuná eles têm. Então, Roni Amegel decide rezar dessa forma. Ele faz o igula, ele faz o círculo para mostrar para Kadosh Baruch Hu, olha, o povo acha que eles estão dentro do círculo, eu estou representando aqui o povo, eles acham que eles estão no mundo natural, no mundo fechado que não tem saída. Se não chover, eu vou ficar aqui porque o povo vai acreditar que acabou, que eles não são mais o povo escolhido, que eles não têm mais, que você não tem mais fé neles. Começa a chover. E aí realmente chove. Realmente chove, a Kadosh Baruch Hu decide fazer chover igual o Roni pediu, para dar um pouquinho de emuná para o povo, para manter essa emuná viva. Agora, o que falta explicar ainda é Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach, ele manda para Roni Amegel e fala, olha, você não tem vergonha do que você fez? Se você não fosse Roni, eu teria te excomungado, eu te mandaria embora, eu te tiraria você do povo. Como você não tem vergonha de fazer uma coisa dessas? Assim você pede para Kadosh Baruch Hu? Mas fazer o quê? Ele ouviu sua tefilá, foi aceita. O que Shimon ben Shattach pensa? O que Shimon ben Shattach está achando? O que tem que acontecer? Então, aparece em alguns midrashim, certo? Que completa um pouquinho dessa história, que Roni Amegel fala para, que Shimon ben Shattach manda para Roni Amegel o seguinte, olha, אילו שנים כשני אליהו שמפתחות גשמים בידו של אליהו לא נמצא, שם שמיים מתחלל על ידיך. Roni Amegel manda para ele o seguinte, olha, na época de Eliyahu Navi, também não tinha chuva. Na época de Eliyahu Navi, o povo também ficou 3 anos sem chuva. Eliyahu Navi viu que o povo estava também fazendo muitos hadaim, muitos pecados, ele vai para Ahav, o rei, e fala para ele o seguinte, olha, a partir de agora só vai chover quando eu quero. Eu peguei de Akadosh Baruch Hu as chaves da chuva, só vai chover quando eu decidir que vai chover. E o que ele faz? Foge. Eliyahu Navi foge, se esconde, por 3 anos Eliyahu Navi está sumido, 3 anos não chove também em Eretz Israel. Fala Shimon ben Shattach, olha, nos anos de Eliyahu Navi, o povo estava na mesma situação. E qual foi a solução de Eliyahu Navi? O que Eliyahu Navi faz? Ele não vem dar a solução simples para o povo, ele não reza para chover e chove. Eliyahu Navi fala, olha, vocês merecem, vai ter chuva, vocês não merecem, não vai ter chuva. Até que vocês façam as coisas direito, a situação vai continuar na mesma. Não é fácil. Não tem solução simples. Se eu te der uma solução simples, não vai resolver. Seu problema vai continuar aí. Eliyahu Navi, ele estava no mesmo problema, na mesma situação, e ele não faz o que você fez. Shimon ben Shattach fala para Roni Amegel, olha, o que você fez está completamente errado. A gente vê que Eliyahu Navi não fez isso. Quando ele estava na mesma situação que a gente está hoje em dia, ele falou para o povo, sinto muito, se vocês não melhorarem, não vai ter chuva. Você está destruindo o nome de Akadosh Baruch Hu, porque a partir de agora o pessoal vai falar, olha, em vez de realmente fazer chuva, de melhorar, a gente tem um tzadik aí que reza pela gente e acabou aí a situação. Shimon ben Shattach entende que o povo não é esse o conceito, não é essa forma de melhorar a situação do povo. O povo está numa situação em que ele busca solução mágica para todos os problemas dele. Uma solução em que ele não é obrigado a trabalhar, não é obrigado a se esforçar. Tem alguém que resolve para ele os problemas dele. Na gente vamos ver a historinha de Rav Mani também, que representa um pouquinho essa questão. Shimon ben Shattach fala que é isso que o povo tem que fazer. Ou seja, nossa história não tem herói e vilão, nossa história tem 2 heróis. Tem 2 formas de ver, 2 situações. A gente tem Shimon ben Shattach. Shimon ben Shattach, ele tem uma função, a função dele é um pouco diferente. Roni Amegel, ele é um dos tzadikim da geração, ele está no canto dele, ele pode rezar pelo que ele quiser. Shimon ben Shattach, ele tem sobre ele a achrayut, a responsabilidade pelo povo inteiro. Se Roni Amegel agora vem, reza pelas chuvas e chove, isso estraga todo o trabalho que Shimon ben Shattach está tentando fazer. Todos os decretos que ele faz é para tentar fazer o povo entrar no caminho, tentar fazer o povo reconhecer que tem que se esforçar para as coisas acontecerem. Nada vem fácil na vida. Nenhuma solução acontece assim, estala os dedos e acontece. Shimon ben Shattach, ele vem decretando um decreto atrás do outro. Ele matou 80 pessoas em um dia só, isso é contra o que a Torá diz, certo? Ele fez algo que pela Torá é errado, mas ele viu que naquele momento tinha uma necessidade de fazer isso. Ele está tentando construir passo por passo, tentando levar o povo um passo depois do outro. Vem Roni Amegel e estraga tudo, certo? Roni Amegel destrói tudo que Shimon ben Shattach está tentando fazer. Mas a gente tem aqui no fundo 2 lados, 2 formas de ver a vida. Por um lado, a gente tem que se esforçar. Igual Shimon ben Shattach. Por um lado, você tem que fazer tudo o que você pode para melhorar a sua vida, para fazer as coisas certas. Por outro lado, existe dentro da pessoa
dentro de cada um tem que ter um lado de Roni Amegel. Tem que ter um lado de Emuná que, olha, as coisas vêm do céu independente do que eu faço ou não. Dentro da pessoa tem que ter esses dois lados. Por um lado, no mundo prático, digamos assim, certo? No dia a dia, você tem que viver igual Shimon Ben Shatar. Você tem que viver com essa cobrança de si mesmo. Não é muito legal, certo? É muito mais legal ouvir que a Kadosh Baruch Hu ama você, ele faz tudo de bom para você e não precisa se preocupar com nada. Mas Shimon Ben Shatar é o lado prático da vida, o lado da pessoa compreender que, olha, se eu tenho um problema, eu preciso solucionar ele, eu preciso trabalhar, eu preciso pensar, eu preciso me esforçar, como eu resolvo isso? Fugir desse problema não vai solucionar, esse problema vai aparecer de novo em outra situação. No lado prático, no dia a dia, a pessoa tem que viver nessa forma de vida. Reconhecer que o que ele faz, se ele é merecedor, as coisas boas acontecem, se não, não. Isso é chamado, em vários lugares, de Ahavá e Irá, amor e temor. No dia a dia, a pessoa tem que ter irá. No dia a dia, a pessoa tem que ter medo. De que se eu fiz uma coisa errada, eu vou ser castigado por isso. Tem que viver igual Shimon Ben Shatar. Porém, tem que ter dentro da pessoa também um Ronia Meagel Katan. A gente tem que ter dentro da gente também essa emuná de que no fundo existe uma ahavá. No fundo, a Kadosh Baruch Hu ama a gente. E por mais que eu me distanciei, eu tenho volta. Por mais que eu tenha me distanciado, me afastado de Kadosh Baruch Hu, as coisas podem ser consertadas. Viver na vida prática baseado em Ronia Meagel faz com que a pessoa transgrida tudo, porque ele acha, olha, Kadosh Baruch Hu me ama, gosta de mim, não preciso fazer nada demais. Não dá para ver assim, dessa forma prática. Mas não pode esquecer isso. Porque se a pessoa esquece o Ronia Meagel que tem dentro dele, às vezes ele acha, olha, entrei em tantos problemas, me afastei tanto que não tem mais solução, não tem mais volta, não dá para consertar. Então, por um lado, tem que ter o Shimon Ben Shatar, tem que tentar consertar, se esforçar, tem que ter uma cobrança diária sobre si mesmo. Porém, por outro lado, tem o Ronia Meagel, aquele lado da gente que tem fé, que tem emuná, que sabe que a Kadosh Baruch Hu me ama e gosta de mim, e tudo tem volta. Esse é o Modeh Ani Lefanecha que a gente faz de manhã, certo? O Modeh Ani Lefanecha, a gente fala, Modeh Ani Lefanecha Melech Hai Vekayam, certo? A gente agradece que a Kadosh Baruch Hu devolveu para a gente a vida, Shechezat Abi Nishmati Bechemla, você me devolveu minha alma com piedade, Rabai Munatecha. O que é Rabai Munatecha? Grande é a sua emuná. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu tem fé. Hashem tem fé no quê? A gente tem emuná em Akadosh Baruch Hu, a gente acredita nele, mas ele acredita no quê? Então, alguns lefarshim explicam, sua fé é grande, você acredita na gente. Isso que você me devolveu a alma hoje de manhã, apesar do que eu fiz ontem, é porque você tem fé que eu tenho capacidade de melhorar e de consertar. Ou seja, a gente acorda de manhã com o Ronia Meagel Katan, certo? Moderni Lefanecha. O resto do dia é hora de trabalhar. Mas no fundo, a gente tem que saber que existe essa emuná, existe essa ahavá. Essa historinha de Ronia Meagel, Shimon Ben Shatar, esses são os dois lados de ver a situação, seja do povo judeu, ou seja da pessoa em particular. Cada um por si só, ele tem que saber que ele tem o que consertar, ele tem que cobrar de si mesmo, mas ele tem que ter a emuná. Às vezes a gente vai ter que usar a cobrança, às vezes a gente vai ter que usar a emuná. Essas historinhas, elas trazem para a gente conceitos que dá para puxar eles colocar eles em várias situações. A gente pode analisar o povo judeu de uma forma geral, como a historinha em si. Como a gente falou, você pode analisar isso para você mesmo. E às vezes isso funciona também para os outros, filhos ou pessoas que você tem contato com eles. Às vezes tem que dar broncas, tem que falar, olha, não faz isso, não faz isso. Você tem que mostrar para a pessoa exatamente como consertar, como melhorar, o que ele tem que mudar. E às vezes você tem que só dar ahavá, só dar amor e esperar que as coisas melhorem. Ronia Meagel e Shimon Ben Shatar, eles podem aparecer em várias situações, certo? Eles trazem dois conceitos, duas visões de vida, e a gente tem que buscar, tentar encontrar o minun certo, a medida certa, a dose certa de cada um na nossa vida, com nós mesmos, com os outros e com o povo judeu. Shkoyach, Zrat Hashem, continuamos semana que vem com mais uma historinha.